Bom dia, Bom dia, estamos juntos aqui. estamos. Que bom lhe ver, minha amiga. Que ótimo, né? Satisfação Bom, muito grande, viu? ótimo. Aqui à sua disposição, viu? Ó, tô só aqui. Você está me ouvindo bem? Sim, muito bem. Hum. Aí também, tranquilo? E tá tranquilo. Ótimo. Bom, acho que a gente pode começar. Bom dia a todos, né, que estão prestigiando aí mais essa promoção do Sebrae, essa realização. Hoje nós vamos estar discutindo aqui com o Jacques Schaumann. Jacques Schaumann, ele é engenheiro, é nosso consultor no programa do Empretec, no programa Líder, é coach também, é formado pela Associação Brasileira de Coaching e participa dirige a Jacques Schaumann Consultores Associados, né? E sempre foi nosso parceiro aí de primeira hora. O Jacques vai trazer para a gente hoje um tema que, nesse momento, ele é fundamental, que é exatamente em função da pandemia, a gente está usando muito mais o recurso das videochamadas, das videoconferências, né? O home office hoje é um fato, e é um fato que não tem como retroceder, é uma coisa que a gente vai continuar, inclusive, trabalhando, muitas atividades se manterão em home office, bem como demais serviços que vieram no bojo desse momento, né? E nesse sentido, a gente está aprendendo muita coisa. E dentro desse aprendizado, conseguir resultados nesses novos formatos se tornou hoje uma questão fundamental. Então, a abordagem que o Jack vai trazer hoje para a gente é exatamente como é que a gente vai conseguir transformar esse instrumento num instrumento que traga efetivamente resultado e que promova efetivamente engajamento, seja com meus colaboradores, seja com meus clientes, né? Então, essa interação virtual, ela se dá hoje tanto no campo da relação externa da empresa com os clientes, mas também na otimização e na equalização das ações internas junto aos nossos colaboradores. Então, presencialmente, muitas coisas são fáceis de verificar, a gente tem alguns recursos é, que promovem e que mantêm esse engajamento. Virtualmente, a gente vai ter que aprender muito, e é isso que a gente espera hoje aqui com o Jaque, né? Aprender com a experiência dele a como promover esses engajamentos de forma a ter resultados cada vez mais eficientes e eficazes, né? Com você, Jaque. Ok, que bom. Então foi muito bom a gente poder estar compartilhando esses conhecimentos, essas experiências com todos. Um bom dia a todos, um bom dia também para a Mônica, que está aqui nos conduzindo. O Sebrae é uma casa que me abraçou desde 2004, quando iniciamos aí a arte de falar em público, não é? Foi um momento, aos 16 anos atrás, começamos a falar sobre essa questão de se comunicar. E, na realidade, esse tema que tem a ver como engajar pessoas em reuniões remotas, se já muitas vezes não era tão fácil engajar presencialmente, você muito bem falou, agora de forma virtual, numa câmera que a gente está olhando para o outro, não E, é? Então isso vai exigir muito mais daquele que coordena, que dirige, que orienta, que ele saiba como é que ele vai transitar em todo esse processo de orientação e de engajamento das pessoas que vão estar nas reuniões. Naturalmente, eu não vou entrar aqui no aspecto técnico, não é? Você vai ter que ter uma boa internet, você tem que ter aí um programa interessante, um Zoom, um Hangout. Bom, eu não vou entrar nesse mérito, que aí já é uma outra live que vai fazer outro dia. Mas eu vou me ater ao aspecto do comportamento. Porque quando você inicia uma reunião, ou quando você fala para qualquer plateia, e quando eu falo em plateia, pode ser uma plateia com uma pessoa, com duas, numa reunião com 10.
e até num auditório com 100, 200 mil. Bom, inicia-se nesse momento um processo de comunicação. E a comunicação tem um ingrediente que qualquer pessoa que coordena reuniões ele precisa ficar atento, que é o conceito e o aspecto da conexão. É preciso saber se conectar. E essa conexão, através da câmera, através de um celular, de um computador, você vai ter que falar, não é mais, às vezes, nem com o seu corpo. Eu aqui estou falando, aqui é que a gente vê meus dedos aparecendo, né? Então você vai ter que falar e se expressar com o rosto. O seu corpo vai ser o seu rosto. Então você vai ter que ter expressões faciais que demonstrem que o que você está falando é o que você acredita. E se você está usando bem as expressões faciais, naturalmente você vai conseguir se conectar. E é interessante, aí uma sugestão para todos aqueles que vão abrir uma reunião, iniciar uma reunião, principalmente uma reunião virtual ou uma reunião remota. Ele tem que começar o espelhamento, que a gente chama de rapport, de forma positiva. Então hoje, por exemplo, você iniciou de uma forma extremamente positiva. Como? Abriu, sorrindo, uma expressão leve, né, tranquila. Então, isso é importante, por quê? Porque quem inicia o processo do espelhamento, e quando eu falo espelhamento é o seguinte, quem está lhe ouvindo vai espelhar o que você está passando naquele momento. Se você inicia uma reunião com um espírito animado, você inicia a reunião alegre, não é? Você inicia de bem com a vida, naturalmente as pessoas que estarão ali olhando você, percebendo os seus trejeitos, aquilo que você faz, ele vai também entrar nessa mesma corrente, não é? Ele também vai entrar no espelhamento. E esse espelhamento, ele tem um vai e vem. Você sorri, você dá um aceite para as pessoas, eles gostam, eles sorriem também, e aí começa esse momento tão bom de interação. Então, eu sempre digo, o ingrediente principal para quem faz reuniões, para quem trabalha com o público, ele tem que saber se conectar. E essa conexão, ela ocorre com o contato visual. Então, mais do que nunca, quem hoje coordena reuniões remotas, ele tem que estar muito aguçado na visão, no contato visual. Ele não pode desperceber quando uma pessoa está falando sobre como é que está o olhar da pessoa, o jeito da cabeça se balançar, o corpo interagindo, entende? Então, isso faz parte dessa percepção. E um pesquisador que eu cito muito, eu acho que o que ele falou, ele realmente tem razão, todo o impacto da comunicação, o impacto dela, 55%, isso é o Mehrabian que fala, o Albert Mehrabian, ele diz que 55% é só gesto, expressão facial, é o corpo falando. 55% de impacto na comunicação é o seu gestual, é a sua linguagem corporal. Né? 55% é mais da metade. 38% é o tom da sua voz, é a melodia da voz, é a forma como fala, é o como fala. E 7% são as palavras. Ou seja, as palavras têm poder? Tem. Mas antes de alguém falar, a primeira coisa que a pessoa vê é a pessoa, é o corpo. Né? Então você chega, você não falou nada, mas as pessoas já estão lhe vendo. E essa visão que ele tem uma série de percepções, ele olha para a pessoa e já começa a fazer conclusões ou tirar conclusões em cima de uma série de coisas que é dele. Né? Então, é por isso que eu sempre digo, iniciar um processo da fala requer essa habilidade de perceber o outro na maneira como ele se expressa. Bem, então, como é que um líder ou uma pessoa que coordena uma reunião remota, ele pode perceber se as pessoas estão se engajando, se elas estão se comprometendo, se elas estão interessadas? Essa é uma boa pergunta, né? Como é que eu sei? Quais são os sinais, né? Quais são os Quais são os sinais? sinais que a pessoa manifesta que possa Isso, revelar, né? revelar. E tem, viu? Olha, tem sinais para quem está engajado. Eu vou já falar os sinais. Tem sinais para quem está se desengajando.
se desinteressando, está entediado, está estressado. E tem sinal para isso também. Tem sinais para quem está blefando, escondendo alguma coisa. Eu vou falar também. E por último, para a gente encerrar, eu vou dizer como é que, então, você percebendo esses sinais, principalmente sinais de desengajamento, como é que o líder, ou a pessoa que coordena, o supervisor, o gerente, o coordenador, o gestor, o que quer que seja, como é que ele se inclui? E de uma forma subliminar, né? Como é que ele percebe e diz assim, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E faz isso. Pronto, e aí a gente vai encerrar com esse momento alto da nossa fala, certo? Bem, então a primeira coisa, como é que eu sei que uma pessoa está engajada? Bem, você sabe que uma pessoa está engajada quando na expressão do corpo dela, ela geralmente fica mais próxima da tela. Se uma pessoa se afasta muito, se você sente ela se distanciar muito daquela mesa de trabalho, isso é um indício que talvez ela esteja, talvez não muito interessada, mas ele engajado está próximo. O engajado, ele geralmente fala com os olhos bem abertos. Como eu estou aqui, eu estou falando com os olhos abertos, apesar de ter que usar óculos. E geralmente, quando a gente fala com os olhos abertos, as sobrancelhas ficam mais altas. Então, uma pessoa engajada, ele tem um olhar aberto, sobrancelha alta. Isso é um sinal de engajamento, né? Outro sinal é o sorriso. Pessoas engajadas sorriem. O sorriso, ele é muito importante num processo de engajamento. O sorriso, ele é tão importante, e você com certeza vai concordar comigo, Mônica. O sorriso é uma linguagem universal. Não é? O africano sorrindo, o americano, o brasileiro, o sorriso é o mesmo. Ele expressa a mesma linguagem sorrindo, né? Como eu estou fazendo aqui. E aí, quando eu for falar nos sinais de inclusão, eu vou mostrar como é que você deve sorrir. Mas, por enquanto, no sinal de engajamento, o sorriso ele é muito importante, né? Outra coisa também é a pessoa que está engajada, quando ela fala com gestos mais amplos. Então, ela fala com o peito aberto, não é? Pessoa engajada, ela fala com acolhimento. Já uma pessoa desengajada, você vai ver, ela fica mais contrita, mais pequenininha, minhonzinha. Está escondendo alguma coisa, também é um sinal que a gente vai falar. Mas o engajado, ele está de peito aberto. Ele fala com propriedade, porque ele acredita, não é? Ele está se entregando naquele momento. É um processo de engajamento muito forte. Outra coisa também é as mãos, se você conseguir visualizar, geralmente o engajado usa mãos espalmadas, mãos mais abertas no sentido de não ficar com punhos fechados ou cerrados, né? Mas é uma atitude também de acolher, certo? Então, esses são sinais que a gente percebe quando está engajado, né? A gente percebe isso. A gente está te perdendo aí um pouco. Tá ouvindo aí ainda? Não estamos ouvindo. Nós estamos sem o som. Não. Está sem o som. Nós não estamos ouvindo. Perdemos o som. Não, não estamos ouvindo. É melhor você sair e eu lhe chamar novamente. Você pedir para entrar novamente. Saia e entra novamente. Ok?
Tenta iniciar novamente, saia. Vamos ver se ele entra novamente. Estamos lhe Pronto. vendo. Fale aí para ver se a gente tem. E aí? Aí, Ouvindo bem? ouvindo, ouvindo. Oi? Consegue me ouvir Tá falhando. agora? Pronto. Tá ouvindo bem? Consegue ouvir? Agora sim. Entrou bem aí? É porque você está com Show. alguma instabilidade. Vamos lá. Ah, Eu tô com é. algum estado de prédio. Vou mudar de local aqui. Não, não estamos ouvindo, não. Estamos sem o som. E agora? Tá ouvindo bem? Agora tá joia. Pronto. Então vamos lá. Então, bem, eu aqui. Muito bom. Então vamos continuar aqui o nosso momento, né? Vamos. Bem, eu Vigi, tinha falado, conta falado aí. aqui sobre o engajamento, né? Como a gente percebe quando as pessoas estão engajadas. Muito Hum, bem. Bem, mas aí como é que você sabe que uma pessoa numa reunião remota, ele ficou desengajado? Ou sim. seja, desinteressado. É. Existe algum sinal corporal, uma linguagem que eu possa perceber isso? Tem muito. Aliás, o desengajamento é muito para a gente ver, né? Então, assim, ó, que um. Poxa vida. Jaque, tenta ficar perto do roteador para ver se melhora. Fica mais perto do roteador. Não, não estamos ouvindo. Você me escuta? Então, você tem que fechar novamente. Vai para perto do roteador. Isso. Não estamos ouvindo.
Pronto. E aí, minha amiga, você está me Vamos ouvindo aí? resolver. Estamos ouvindo, sim. Vamos lá. Consegue me ouvir? Está falhando. Você está me ouvindo aí? Estou Está ouvindo, falhando, mas está cortando um pouco. né? Pois é, e É. eu estou aqui bem quase. É, né? E eu estou aqui em cima do roteador. Não sei nem se ele vai quebrar. Essa é boa, né? Ô negócio difícil. Não consegue. Você tem 4G no telefone? Tenta colocar no 4G, vai para o 4G. Você tem o 4G no telefone? E aí, agora? Ouvindo? Agora, você está no 4G? É, estou no Pronto, 4G. agora melhorou. Vamos Pronto. lá, Então ver vamos se para frente. agora fica mais estável. Fica. Agora vai dar certo. Vai. Vamos lá. Eu estou Vamos. aqui segurando o microfone. Estou segurando o celular. Meus amigos, tudo isso faz parte do show, É. né? É verdade. Bom, vamos continuar engajados aqui. Vocês estão aí engajados? Hum. Vamos lá, vamos para frente. Então é o seguinte: sinal de desengajamento, desinteresse, a pessoa não está interessada. Como é que eu percebo? Lembra que eu falei do engajamento, que a pessoa engajada fala com as sobrancelhas mais altas e olhos mais Uhum. abertos? O desengajamento é o contrário. A pessoa fica com olhos semicerrados e as sobrancelhas ficam mais baixas. Então você está numa reunião e percebe que a pessoa fica assim, isso é um sinal de que ela tem alguma coisa que não está dando certo, ela não está entendendo, isso é um processo que pode levar ao desengajamento. É um Hum. sinal, né? Outra coisa também é quando a pessoa ela começa a desviar muito o olhar, não fica com o contato visual. E aí Hum. você pergunta assim, mas já, como é que eu vou ver isso numa reunião virtual? Bem, se você estiver no Zoom, você vê que tem um momento lá que a tela você consegue ver praticamente todas as pessoas. Sim. Então você vai ter que ter você tem que ter esse feeling aguçado para estar acessando Hum. esse momento e ver os semblantes das pessoas, os olhares das pessoas. Isso faz parte desse trabalho, né? Tem que ser assim. Então, o contato visual tem que ser intenso. Quando ele não é, isso é um sinal de desengajamento, certo? Outra coisa, as pessoas desengajadas geralmente ficam com essa região aqui, essa região da mandíbula, não é? Hum. Mais cerrada. A pessoa até na hora da fala, fala mais, talvez, mais travado, há algo que Hum. está dentro dela, não está bem, não está gostando. E aí um processo, é um sinal que pode levar ao desengajamento. A boca fica tensa, essa musculatura fica muito tesa. A gente fala entesamento dessa musculatura da face. Os desengajados geralmente têm esse sinal. Outra coisa de desengajamento é a pessoa que fica balançando a cabeça num sinal de negativo, sinal negativo. A pessoa está Hum. falando, ela além de fazer a sobrancelha assim, ela fica fazendo um movimento de assim, será que é isso mesmo? Não, eu acho que não é isso não. Entende? A cabeça Uhum. fica nesse movimento de gangorra, que a gente chama. É o movimento de gangorra. Vai para lá, vem para cá.
isso é um sinal de desengajamento, né? Às vezes a pessoa cruza os braços. Cruzar braços geralmente é um sinal que você está colocando algo na frente, e aí no caso são os seus braços. Não estou aceitando muito, não estou gostando muito disso. Então esse é um sinal também muito forte de desengajamento. Numa reunião remota, nem sempre você consegue enxergar os braços da pessoa. Mas se ela estiver sentada com uma câmera que você possa visualizar isso, seria um sinal de desengajamento, né? Outro sinal muito forte é a pessoa, quando fala, ela fala com punhos fechados, e nem nota às vezes, né? Ou às vezes fala com o dedo apontando. Pessoa que fala com o dedo em riste, geralmente ou é acusatório, ou ele tem alguma coisa que queria dizer, mas se desengajou, não tá legal, não estou gostando. Então, isso é um sinal também, não é? A mão utilizada dessa forma. Às vezes você percebe a pessoa... Ah, meu Deus. Deus. Diga lá, falei para ver se a gente está Pronto. me ouvindo. Pronto. Tem uma Olha, pergunta aqui já, que eu não sei se eu diga. entendi direito, assim. A pessoa pergunta se predominar um determinado assunto é um sinal de engajamento ou desengajamento. Predominar um determinado assunto, Sim, não entendi exatamente. o assunto, quem é que está dirigindo o assunto? O assunto seria o que está coordenando, ou é a pessoa que está perguntando que fica insistindo naquele assunto? Eu preciso Talvez saber, isso. entende? É, Se uma pessoa, pode insistir ser. no assunto. Se uma pessoa insistir no assunto, você tem que perceber o seguinte: qual é a intenção dessa pessoa? Às vezes ele quer desestruturar o momento, às vezes quer desautorizar a pessoa que está coordenando os trabalhos. Lamentavelmente tem isso. É tanto que nos meus cursos eu chamo essa pessoa de besouro do cão, né? É uma pessoa que é o besouro do cão. Ele, lamentavelmente, quer desmontar e demolir a figura daquele que está coordenando. Se essa é a pergunta da pessoa, é mais ou menos isso aí, certo? Bem, mas vamos ver outros sinais de desengajamento. Eu falei sobre a questão da pessoa, não é? Oh, meu Deus. Perdemos o som. Perdemos o som. Estamos lhe vendo, mas estamos sem ouvir. Não, nós não estamos ouvindo. Não. Muito bem. Fone de Pronto, ouvido já, estão pedindo para eu colocar. pronto. Bom, aí o fone de ouvido, vocês vão ter que dar um tempo para eu ir buscar o fone de ouvido. Bom, vamos torcer para não cair, que aí a gente vai direto. Se cair, eu vou buscar o fone de ouvido. Tá bom Tá assim? bom, tá certo. Vamos lá. Então, assim,
sinais de desengajamento que eu estou falando aqui. Notem que eu estou usando agora uma maneira de falar que eu não deixe vocês ficarem desengajados. Uhum. Não é? Mesmo com todos esses percalços, você precisa fazer isso no momento que você está numa reunião remota ou numa reunião virtual, certo? Então, não perca nunca, sempre puxando as pessoas, mesmo com intempéries, com dificuldade. Vou buscar o fone de ouvido. Não vai adiantar. Hugo, Não é o fone de sem ouvido, é a conseguir. internet. Quando a gente consegue, ele escuta bem. O problema é a estabilidade. Já que estão dando uma sugestão aqui, você está no 4G, né? Você Estão sabe, dando uma sugestão para você, enquanto está no 4G, pedir alguém para resetar e reiniciar o roteador, para ver se depois pode melhorar lá. eu fiz o seguinte, eu já troquei de celular, já a minha equipe já veio aqui, a equipe já veio, já trocou de celular e tudo. Então, pronto, agora vai, não é? Bom, vamos lá. Então, beleza, já fui aqui acionado e já orientado, tá tudo beleza aqui. Tá, Bom, joia. vamos continuar nossos sinais de desengajamento. Nós havíamos, né, a última vez que eu falei foi a pessoa que ficou rabiscando, eu não sei se vocês conseguiram ouvir isso aí. Não, essa Mas, aí é para. então, uma pessoa, quando ela está desengajada, ela fica rabiscando um borrão, qualquer coisa, e simplesmente não presta atenção. Então, isso é um sinal fortíssimo de desengajamento. Então, em vez da pessoa... claro, em vez de eu estar atento, absorto, olhando o que está acontecendo, contato visual, fazendo rapó, fazendo espelhamento, a pessoa está rabiscando. Então, isso é um sinal muito forte de desengajamento, né? Outra coisa também que mostra desengajamento é quando a pessoa começa a tamborilar os dedos sobre a mesa. Tamborilar, ó, ficar batendo os dedinhos assim, ó. Esse A tamborilar... impaciência também, né? Já Já está impaciente. Você alguma vez já viu isso? Eu já vi muito. Já. A pessoa parece estar impaciente, né? Ela começa a tamborilar. E aí você diz assim, mas como é que eu vou ver ela tamborilar no remota? Às vezes o tamborilado, ele faz nem nota aqui na cabeça, ó. Toca aqui na testa, fica tocando os dedinhos. Esse tamborilar é um sinal forte de desengajamento, certo? Outro sinal muito forte, a pessoa, eu falei, o engajado, ele tem gestos amplos, gestos abertos, não é? Gestos de acolhimento. E aí o que é que acontece? A pessoa desengajada, ela tira as mãos de cima da mesa, literalmente, coloca as mãos sobre a coxa, embaixo da mesa, e ela fica como que varrendo migalhas em cima da coxa. Não sei se já viram isso. Você já deve ter visto isso alguma vez. A pessoa fica varrendo assim com os dedos, ó, em cima da coxa. As coxas embaixo da mesa, né?
Então, isso é um sinal também muito forte de desengajamento, certo? Outra coisa também é quando a pessoa fica inclinada muito para trás, a pessoa fica muito distante. Quem está engajado fica próximo, quem Uhum. está desengajado fica distante. Ele não fica, ele não interage. Isso aí a gente percebe muito, né? Fica com os ombros encolhidos. A pessoa não fica com os ombros abertos. Ele não mostra que está se engajado, que ele está acolhendo. Não, ele está contrito. Ele está ficando menor. E isso também mostra que ele se desengajou, né? E, às vezes, a pessoa, sem querer, um sinal forte de desengajamento, é colocar barreiras. Então, você colocar um laptop entre você e a pessoa, colocar qualquer barreira, uma pasta, um laptop, um celular, e aí você vê que numa reunião virtual é só o que tem, né? Porque você não está olhando a pessoa Uhum. presencialmente. Por isso que eu digo que quem faz reunião remota tem que falar com o rosto, tem que se expressar com o rosto. Hoje, o meu corpo todinho foi o meu rosto, para que Uhum. vocês continuassem engajados, ok? Então, esses Certo. são os sinais que a gente vê das pessoas que estão se desengajando. Mas aí, às vezes, alguém pergunta assim, como é que eu sei que ele está blefando? Como é que eu sei que a pessoa está escondendo alguma coisa? Então, Uhum. tem sinais também para isso, né? Você que dirige reuniões, Uhum. reuniões, um sinal muito forte de uma pessoa que está blefando é uma pessoa que começa a piscar demais os olhos. Então, piscar demais, isso é um sinal de ansiedade, de estresse. Se a pessoa não tem esse hábito e começou numa reunião a piscar demais, então isso pode ser algo que não está congruente com o momento. Uhum. Ou está hiper nervoso, ou então está escondendo alguma coisa, né? Esse é um sinal Ou as coisas de... não estão saindo como ela esperava, né? Não, não está. Então esse é um sinal forte. É. Outro também, se você conseguir enxergar, uma pessoa quando começa a blefar, a pupila fica aumentando e diminuindo muito rápido. Esse é difícil de perceber, né? É, Você é ficar bem olhando para a difícil. pupila da É. pessoa, não é fácil. Mas esse é um sinal Presencialmente já é difícil, né? Que dirá virtualmente, que né? dirá virtualmente, né? Mas esse é um sinal muito forte. Se você algum dia Uhum. puder, estiver muito atenta, você pode verificar isso, certo? O outro, se pudesse ver também, é o Hum. seguinte: hoje, as pessoas que às vezes mentem numa reunião, ela já consegue fazer o rosto ficar sem revelar que está mentindo. Hum. Às vezes, até as próprias mãos. Mas uma pessoa que está mentindo não consegue segurar os pés. Os pés ficam voando debaixo da mesa, embaixo da cadeira, um cruzado com o outro. Os pés revelam muito a inquietude, a inquietação da pessoa. Então, Uhum. esse é um sinal também forte de que algo está sendo deixado de ser falado. Esse é um sinal também Uhum. muito forte. Outra coisa, a pessoa que toca demais no rosto, né? Tocar demais no rosto, esfregar demais, né? Isso revela que há uma ansiedade. E a pessoa que esfrega demais o nariz, interessante, né? É claro, tem gente que tem rinite, tem pessoas que têm processo alérgico e às vezes tem que coçar o nariz mesmo. Mas Hum. se a pessoa não tem isso, coçar demais o nariz numa reunião pode ser blefe, pode estar, a pessoa pode estar querendo dizer alguma coisa, mas não está com coragem. Então, o nariz é uma região muito enervada, né? Tem muitos capilares, Uhum. tem uma irrigação muito forte. É, E uma verdade. pessoa, não é? E uma pessoa quando está tensa, ansiosa, ela geralmente tem uma descarga muito grande de adrenalina. Uhum. E essa adrenalina ela faz com que os vasos fiquem mais Dilatando. abertos, né? Mais dilatados. Isso. O coração bate mais forte, a respiração fica mais ofegante. Então, o que acontece? Se você vê a pessoa esfregar demais, tem essa coceirinha que é em função dessa área muito irrigada do nariz, né? Muito Uhum. bem. Outra coisa também que eu quero chamar a atenção é uma pessoa quando está omitindo alguma informação, ele começa a ter o gestual dele muito robótico. Então, Uhum. tudo dele fica
assim como se fosse um robô. Não é uma coisa natural, não é uma coisa falada com tranquilidade. Não, ele fica robótico, escondendo alguns gestos. E aí passa a ficar artificial. Isso pode ser um indício de que a pessoa está blefando. E o último dele é quando a pessoa fica com o pomo de Adão estremecendo. Essa região aqui fica tremendo. Né? Essa proeminência da laringe aqui, isso também é um sinal muito forte de... Mas é mais os meninos, né? Exato. Os homens a gente percebe mais, é óbvio. O pomo de Adão é mais proeminente nos homens, é verdade. Bem, mas a pergunta agora é a seguinte. Bem, eu agora já vendo os sinais de desengajamento, como é que eu vou me incluir nessa reunião? Como é que é esse processo de inclusão? Então, quais são os passos que alguém dá para trabalhar processo de inclusão? Principalmente quem dirige a reunião. Então, olha, processo de inclusão, ele é um processo que é utilizado para aumentar o grau ou índice de colaboração do receptor da mensagem. Então, quando eu quero fazer com que alguém receba a mensagem com mais anelo mental, com mais desejo, eu então passo a desenvolver e trabalhar esse gestual que eu chamo de inclusão, ok? E é o que eu vou falar agora. Quais são os gestos de inclusão que você tem que fazer? Bom, primeira coisa, quando iniciar uma reunião, inicie uma reunião com um clima positivo. Inicie a reunião com uma expectativa positiva. Abram a reunião conclamando as pessoas para a união, para estarem todos juntos, para tomarem decisões. Você pode iniciar dizendo, olha, pessoal, hoje nós vamos conversar assuntos complexos, mas nós temos muita coisa para trabalhar juntos, porque eu sei que esse grupo é um grupo muito bom. Entende? Então, esse é um sinal de inclusão. Iniciar uma reunião mostrando que você acredita no grupo, mostrando que você sabe que a performance desse grupo é uma performance boa, elogie o grupo. Então, isso é um sinal de inclusão. Eu já vi, para vocês terem uma ideia, lamentavelmente, vi líderes iniciarem reuniões dizendo assim, olha, hoje a reunião vai ser de assunto muito chato, eu sei que vocês não vão gostar, mas é isso mesmo. Imagine, começar uma reunião com uma linguagem dessa, né? Então, nunca inicie reunião criando expectativa negativa. Sempre expectativa positiva. Pior ainda se ela for numa sexta-feira, né? Exato. Aí sim, tem que começar assim, né? Esse é um sinal de inclusão. Outro sinal de inclusão é o sorriso. Eu até já falei lá no começo sobre engajamento. O sorriso, ele é muito importante. É uma linguagem universal. Só que, quando eu falo em sorriso, não é a pessoa que fica dando gargalhada, não é a pessoa que fica só mostrando os dentes, não é isso. O sorriso que eu falo é um sorriso que aparece lentamente. Você fica com essa parte aqui dos olhos enrugadinha, você ilumina o rosto e depois você vai fechando o sorriso lentamente. Então, esse trabalho do sorriso, ele tem que acontecer todo o tempo, né? Então, sempre que puder, faça isso. Se você sentir que o clima da reunião já precisa ficar um pouco mais leve, mais amena, sorria. O sorriso, ele é contagiante. Ele é muito importante. Esse é um sinal de inclusão muito forte, né? Outro sinal de inclusão é a pessoa que faz acenos positivos com a cabeça. Então, digamos, você está falando aqui, ou eu estou falando, uma pessoa que quer se incluir, ele faz gestos de inclusão com a cabeça. Como? Pessoal, tem que ser assim. Ó, a minha cabeça ela se projeta um pouco mais para frente. Se a pessoa for falar, você encosta mais o ouvido, você inclina o ouvido. Isso é um sinal de inclusão. Ou seja, utilize a sua cabeça para mostrar para as pessoas que você está ouvindo, você está participando, você está acolhendo o que a pessoa está dizendo. Esse é um sinal de inclusão, né? Cabeça. Outra coisa também, a pessoa que faz contato visual. E uma coisa importante do contato visual, crie rapport positivo, sempre. Lembre-se,
Eu aqui falando para todas as pessoas que estão me ouvindo aqui, não é? E incansavelmente ficaram para ouvir até o final. Então, olha, nunca deixe de fazer rapó positivo. Quando eu Uhum. falo em rapó, é espelhamento. As É. pessoas espelharão aqueles que estão falando e que estão dirigindo o trabalho. Uhum. Com certeza. As pessoas espelham. Então, eu preciso fazer um espelhamento positivo. Eu preciso mostrar gestos, eu preciso mostrar o meu semblante, que a pessoa goste de ficar vendo e goste de ficar me ouvindo. Isso é muito importante, né? Outra coisa, remova barreiras. Eu já falei que colocar barreiras favorece muito o desengajamento. Uhum. Então, vai fazer uma reunião, tire tudo da sua frente. Coloque simplesmente você, que é o emissor da mensagem, e o receptor do seu outro lado. Faça sempre isso. Nunca coloque barreiras entre você e a pessoa com quem você está falando. Elas podem atrapalhar muito, né? É. Outra coisa também que eu gosto sempre de falar é usar uma siglazinha que eu chamo de CGD. Use o Uhum. CGD. O que é o CGD? O CGD é você sempre trabalhar conexão gestual decisiva. Conexão gestual decisiva. Uhum. Isso é CGD. Essa sigla eu gosto de usar porque é o seguinte: o que é uma conclusão, ou melhor, o que é uma conexão gestual decisiva? É quando você sempre trabalha gestos de acolhimento. Evite gestos miudinhos. Evite gestos de apontar para as pessoas. Evite gestos que a pessoa perceba no seu rosto que você está preconceituoso. Evite gestos de discriminação, gestos de rejeição. Uhum. O CGD, que é a conexão gestual decisiva, é muito importante saber utilizar isso, né? Outra Uhum. coisa é, seja congruente. O seu corpo, ele tem que estar congruente com o que você está falando. Então, a pessoa não pode falar uma coisa e o seu semblante ou o seu rosto está falando outra coisa, né? Então, CGD, sempre Uhum. que você estiver falando, você vai ter que, como eu falei, ter congruência, coerência. As pessoas gostam disso, ser coerente, né? Se o assunto é um assunto meio azedinho, você naturalmente vai fazer uma expressão que demonstre que isso é uma coisa inquietante, é uma coisa desconfortável. Elas vão entender, Uhum. mas você tem que mostrar a Isso. coerência, não é? Óbvio. Né? Outra coisa também Já que são nós estamos indo para os últimos 10 os minutos, últimos para momentos. você conseguir fechar o Pronto, eu vou raciocínio. fechar agora com o último dos gestos de inclusão. É você evitar gestos repetitivos, gestos intermitentes que Ah, viram caricatura. Então, tem gente que anda muito para frente e para trás, mas numa reunião você faz muito movimento com a cabeça, ajeita mais os óculos, mexe mais no cabelo. Qualquer gesto que seja repetitivo, intermitente, ele atrapalha a inclusão. Por quê? Porque as pessoas olharão para o gestual e não para o que você está dizendo. é. Ok? Então, bom, minha amiga, era para vocês aí, meus queridos que estão nos ouvindo, era isso que eu tinha para dizer. Mas eu quero falar uma coisa. Tudo isso que eu falei, se você Hum. disser assim, eu perdi, eu queria mais, não tem problema. Entre no meu Instagram, seja um seguidor, me siga. Você no Instagram, eu tenho todas essas dicas, todas. Começando com, porque você deixa as pessoas se desengajarem, como é que eu faço para me engajar, o que é o desengajamento, como é que uma pessoa está mentindo, como é que eu faço sinais de inclusão. Vá lá no meu Instagram, lá É. tem tudo isso aí. Você não vai perder nada. Tá tudo direitinho Não, para e essa você. nossa conversa de hoje, Ah, ela vai ficar 24 horas aqui no Insta, né? E depois disso ela vai lá para o YouTube, né? A gente deixa ela lá, vocês isso. podem recuperar e tirar algumas dúvidas. E de fato É, os vídeos que você tem lá no canal são muito bons mesmo, eu já tive tem. passeando por lá, sou sua seguidora lá, dou uma Que olhada, legal. estou Viu? inscrita lá nos seus canais, então é bem Isso. bacana, viu? Legal. Olha, eu queria aqui agradecer, sinceramente, a todas as pessoas que hoje mandaram as mensagens. Bota o fone de ouvido, muda para o 4G, não é? Então, Isso. foi uma interação fantástica. Eu fiquei muito feliz com isso.
e me coloco à disposição de todos vocês para tirar dúvidas, o que for necessário. Entre no meu site. O meu site é o jacqueschalma.com.br, tem muita informação lá. É um prazer muito grande estar falando com você, minha amiga Mônica. Você é um amor de pessoa. Forte abraço a todos. Estou muito feliz por hoje. Nós é que agradecemos, aí você está nos brindando, e eu acho que a interação aí é porque as pessoas queriam muito lhe ouvir, né? Ah, que legal. Então, criar as alternativas para viabilizar, para dar certo, né? A gente sabe que hoje a internet ela está com uma série de restrições, os serviços estão um pouco instáveis, né? Mas eu acho que foi bacana, foi legal. Acho que agradeço aí a sua disponibilidade de estar com a gente aqui. Espero que as pessoas que acompanharam, né, tenham aproveitado essas dicas e aí surgir também, se quiser aprofundar, busca lá o canal, né? Isso, Vai no isso. YouTube e se aprofunda, porque realmente é um tema que a gente vai precisar dominar, né? Com certeza. Eu não garanto que a gente vá buscar ver essa pupila abrindo e fechando, porque vai ser muito difícil. Mas eu acho que várias outras questões que você coloca são fáceis de a gente Isso. verificar, né? Tem a Verdade. questão de treino, de se habituar, né? É isso É porque mesmo. essa coisa do gestual, ela não é uma coisa nova, né? Eu lembro que quando a gente era pequena, a gente dizia assim, ah, meu pai, olha, ele não pode, não precisa nem falar, né? Quando a gente às vezes está repreendendo os filhos e leva um tempão para convencer, e aí alguém olha assim, rapaz, meu pai não precisava dizer nada disso, bastava olhar para mim que eu já Já ficava dizia a tudo. pegar meu rumo, É né? verdade, E é já verdade. entendi bem direitinho o recado. Já entendi o Então, essa recado coisa exato. gestual, ela está muito presente na vida da gente, né? Isso, Só que isso, isso. agora ela está no formato de uma ferramenta que a gente vai precisar utilizar isso muito fortemente no nosso dia a dia. Com certeza, Então, com muito certeza. obrigada, viu? Nada, minha Agradeço amiga. aí todo mundo que veio assistir, né? Legal. E amanhã, hoje à tarde, nós temos outras lives aqui no canal e amanhã também, nesse mesmo horário. Show de bola. Obrigada, Forte Jaque. abraço a Bom todos. Tudo de dia. bom. Tá, Felicidade. um abraço. Até logo. Tchau.